Fala, nação rubro-negra! Como é que vocês estão? Uma boa tarde para você aí. Estou gravando o vídeo nesta tarde de domingo. E a intenção de hoje é trazer para vocês momentos marcantes, né, imagens inéditas aí do treino do Flamengo antes da final, cara, da final do Intercontinental, o jogo que aconteceu entre Flamengo e PSG, não sei se você recorda, no dia 17 de dezembro, né? Quase não saiu a data. Meus amigos, trouxe aqui um compilado de imagens muito bacanas, onde você vai curtir bastante o treino do nosso Mengão com uma música boa. Lembrando que em algum momento eu vou colocar ainda uma entrevista do Arrascaeta, tá? Do Danilo e também do Jorginho, dos nossos craques aí que foram realmente muito importantes no ano de 2025 pra gente, beleza? Então, por favor, fica até o final. Eu gostaria de pedir, se você já deixou aquele like, se não, faça isso agora, deixa aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando, meu irmão, que você fortalece muito o nosso trabalho quando você deixa o like, quando você se inscreve, né, e quando você compartilha, é claro, com os teus amigos, teus familiares aí que amam o Flamengo. Então, sem mais delongas, lembrando que você não paga nada por isso, hein? Nada por isso. Sem mais delongas, vamos pro início do nosso vídeo. Curta, sem moderação. Você pode ver isso aqui, irmão, à vontade, para você, com certeza. Vamos lá? Galera, só no treinamento, muito bom, né? Olha o Alacian perturbando o Samuelino. Arrascaeta. Pode ser? Boa. Arrasca, tudo bom, Arrasca? Queria que você comentasse se esse, né, você agora como camisa 10, protagonista do time, melhor ano da sua carreira, é o jogo mais importante da sua vida e o porquê esse grupo tem um diferencial para fazer a história, Arrasca. Olha, para nós o mais importante era a final da Libertadores, já ficou para trás. Depois o mais importante foi passar de fase, então esse que é o seguinte, e por ser uma final da dimensão que tem, com certeza que é um jogo muito importante, muito decisivo. Vamos enfrentar uma grande equipe, então temos que estar muito preparados. Arrascaeta, como é que você lida com a chance, né? Você e outros jogadores desse clube que já são tão grandiosos na história do Flamengo, mas a chance de alcançar um outro estágio, né? De repetir uma geração de 81, o Felipe falou sobre isso hoje, o quanto isso é palpável e o quanto se sonha com isso. Olha, a ilusão que a gente tem é a mesma do torcedor, depois de tanto tempo poder ser campeões mundiais mais uma vez. Mas assim, a gente tem que focar principalmente na nossa equipe, no jogo, e não como o Felipe fala, a vezes do que está valendo. Porque a vezes essas emoções podem atrapalhar um pouquinho. Tem um time muito experiente, qualificado, e como falei, do outro lado temos a melhor equipe do mundo também. GG, queria saber de você o seguinte: 2019 teve a final contra o Liverpool e agora você está voltando novamente para uma final contra o Paris, mas eu queria saber, esse dia anterior ao jogo, se pudesse não ter treino, era melhor ou não? Porque vai ficar aquele, não toque em mim, cuidado para não machucar. E eu queria saber como é que tá, se hoje é só mais um trabalho tático, lógico que depois que sair a imprensa aqui vocês vão trabalhar, mas se pudesse não ter treino, seria melhor ou não? Eu acho que, como você falou, tem um pouquinho disso, mas acredito que o mais importante de tudo é compartilhar esses momentos aqui que são únicos, como foi em 2019, como é agora em 2025, com esse grupo, esses jogadores, e a gente não sabe se vamos ter outra possibilidade de poder disputar mais uma final. Então, desfrutar, agradecer por esses momentos e preparar tudo para amanhã. O Felipe tem uma forma particular de treinar, que a gente já praticamente treina sempre do mesmo jeito, e então isso é um pouquinho como ele joga também. Arrasca, o que mais impressiona no Paris Saint-Germain, né? A gente sabe da qualidade dos jogadores, mas para vocês, para você pessoalmente, o que mais impressiona nessa equipe francesa? Olha, tem jogadores
muito técnico, muito rápido, forte. Então, assim, é um conjunto de técnica em velocidade. E a gente, com certeza, que vai ter que ter cuidado no jogo da manhã. Como falei, vamos enfrentar uma equipe que está na elite mundial e temos que estar preparados para isso. Arrasca, muito se fala sobre a intensidade do Paris e como o Flamengo vai precisar ser muito eficaz na marcação também. Isso vai passar também por você, apesar de não ser uma principal característica sua da marcação. Como é que é se preparar para um jogo desse, onde você vai ter que também se esforçar mais do que o normal para neutralizar a equipe adversária? A gente joga sempre em prol da equipe, né? Então, com certeza amanhã vai ser um jogo mais intenso, que vamos ter que correr mais. Tentaremos tirar a bola do time que é muito qualificado, mas depois temos que focar em nosso grupo, em nosso equipe e estar bem preparados e bem de cabeça também. Arrasca, prometeu gol pro Milano aí para essa final? Já falou com a Camila lá também, alguma coisa? Não falei nada ainda mais. Amanhã, se Deus quiser, espero sair mais um. Como é que tem sido as conversas com o grupo num momento tão importante? Você como líder, jogador experiente, que já viveu muitos jogos internacionais também. Foi até uma questão hoje na coletiva para o Felipe Luiz, perguntando se a experiência do Flamengo maior em relação ao PSG pode ser o diferencial. Para você, qual vai ser o diferencial para esse grupo sair daqui e fazer história, Danilo? Eu acredito que um diferencial para aqueles que vencem, né, normalmente é tentar manter, de certa forma, a rotina, tentar manter o nível de pensamento, o nível de dedicação. Em todas as situações, né? Acho que um erro grande que muita gente comete é tentar mudar, de certa forma, o comportamento nos momentos decisivos e isso normalmente não dá muito certo. Então, acredito que a gente tem que ter a capacidade de se manter concentrado, se manter focado, mas sem mudar muita coisa daquilo que é a nossa rotina durante toda a temporada, porque a gente fez bem até aqui e eu acho que tenho certeza que isso é o que pode nos levar a vencer a partida. Ô Danilo, nesse Mundial de tantas variações de formato, houve um momento em que nós tínhamos ali um equilíbrio entre sul-americanos e europeus. Nos últimos anos não tem sido assim. Diante disso, o que representaria, né, são 13 anos desde o título do Corinthians, esse retorno de uma conquista para o futebol brasileiro desse tamanho? Eu acredito que já na competição que teve no meio do ano, né, o futebol brasileiro deixou uma boa figura, demonstrando para o mundo que o trabalho que vem sendo desenvolvido no Brasil inteiro tem sido um trabalho bem profissional e com objetivos claros. Mas, obviamente, vencer essa competição e esse jogo em si contra o Paris Saint-Germain significaria para nós um selo realmente de qualidade daquilo que tem sido desenvolvido nos últimos tempos. Obviamente, uma partida muito difícil, mas como se trata de uma única partida, para a gente existe a ilusão grande de poder vencer e de poder realmente representar grandiosamente o futebol brasileiro. Danilo, você é um jogador que se prepara muito bem antes dos jogos, você é praticante das visualizações. E eu queria saber se você já começou a visualizar tudo aquilo que pode acontecer amanhã, porque isso é um trabalho importante. Eu também pratiquei muito na minha vida e eu queria saber como está essa visualização, se você já está mentalizado, independente de quem jogue, mas o jogo de amanhã, essa visualização como é que está? Obviamente é um jogo onde você precisa estar no seu máximo nível, né? Então, às vezes ali já assistindo vídeos ali do adversário, eu considero muito importante fazer esse jogo mental antes, né, de poder estar se vendo nas situações, principalmente defensivas, que é aquilo que a gente faz mais durante a partida, para poder estar parando os atacantes do Paris, que são muito potentes. E, obviamente, eu tenho vivido um momento peculiar, onde, obviamente, a energia tem me levado a estar sempre perto do gol e podendo fazer gols, e eu tenho que aproveitar disso para poder, de certa forma, trabalhar essa visualização, buscar energicamente as oportunidades, quem sabe poder ajudar mais uma vez. Danilo, onde é que você acha que vai estar a chave para o jogo? Se é que você acha que vai estar em algum lugar específico? Muita gente fala da força do meio de campo do Paris Saint-Germain, desse trio com o Fábio Ruiz, com o Vitinha, com o João Neves. Muito se fala da velocidade dos jogadores da frente. Para onde você acha que o jogo vai levar amanhã? Difícil, Um montão de coisa.
Cara, como eu aprendi muito que uma coisa que parece básica, né, mas muitas vezes a gente esquece disso, que o futebol ele é decidido nas duas áreas, né? Aquilo que acontece na sua área defensiva, na sua área de ataque. Obviamente, aquilo que eu digo aqui, por exemplo, alguma oportunidade um pouco mais clara, como o Pirâmides teve uma frente a frente com o Rossi, que fez uma incrível defesa. Normalmente, o Paris Saint-Germain, aquele tipo de situação, faz o gol. Então, a gente tem que ser forte mentalmente para não deixar que esse tipo de episódio possa acontecer durante a partida e assim tentar de certa forma fazer o tempo passar, e aí eu creio que aí as coisas podem ficar melhor para nós. Danilo, assim, ao mesmo tempo é um jogo, né? Mais um dos muitos que você já jogou, mais um dos muitos que todos aqui já jogaram, mais uma temporada. É também um jogo que, se vocês ganharem, em relação à história do Flamengo, é uma geração que entra, sobe um patamar, realmente iguala algo que é uma geração de 81 ali, que para muitos é a maior da história do Flamengo. Como é que faz para ficar nesse equilíbrio, né? Pô, é mais um jogo só, ao mesmo tempo sabe que não é mais um jogo só, que pode estar entrando com uma história realmente muito grandiosa. Obviamente, isso nos faz brilhar os olhos e aumentar aí a motivação, aumentar, sem dúvida nenhuma, a vontade de vencer essa partida e, como você falou, entrar ainda mais para a história do Flamengo. Mas, como eu falei anteriormente, é tentar, de certa forma, ter a capacidade de, em algum momento, tratar como se fosse só mais um jogo, para que isso não mude muito as suas dinâmicas, a sua forma de interpretar a partida, sabendo que o resultado pode mudar radicalmente aquilo que é o nosso marco na história do Flamengo. Valeu, rapaziada. Valeu. Aí, Danilo, e agora já troca imediata. Jorginho por aqui, líder nosso também. Jorginho, boa tarde. Está aqui se posicionando, cumprimentando o Diego. Pode ir, Jorginho. Qual a similaridade você vê, né? Estava no Mundial de Clubes também, desse jogo em relação ao Chelsea e o Bayern na Copa do Mundo? Há similaridades ou não? Cada jogo tem o seu contexto. Como vocês estão conversando em relação a isso? Não, cada jogo realmente tem o seu contexto, porém as equipes têm uma característica, né? Tem uma característica de jogo e acredito que tenha sim algumas similaridades, porque todos eles gostam de ter o controle do jogo, são jogadores muito técnicos, então sim, existe muitas similaridades entre essas equipes. O Jorginho, o Felipe costuma dizer que os melhores estão na Europa, que não tem como fugir disso, são as melhores equipes. Mas com a visão de quem há 6 meses estava lá, eu te pergunto como é que se pode tentar encurtar essa distância, já que ela existe? Essa distância nesse jogo, tu diz? Não, eu digo dessa questão de qualidade, de potencial, um elenco tão forte do PSG, dos europeus, como te costumo. Aí a gente vai numa pergunta que abrange muita coisa, né? Então, começando pelo financiamento, você vê já pela questão do financiamento das duas equipes e você já vê uma diferença absurda. Estamos falando da equipe no Brasil que tem mais investimento, ou se não uma das que mais tem investimento, e acaba, se você vê do lado do PSG, que ganhou a Champions League, tem uma diferença muito grande também. Então, parte daí, mas no fim de tudo é um jogo de futebol, onde a gente está na final, é um jogo só e tudo pode acontecer. Jorginho, a gente viu o Felipe falando com você no jogo contra o Cruz Azul para pisar um pouco mais na bola, convidar a pressão. E o PSG é um time que pressiona muito, só que ao mesmo tempo pressiona muito bem, é uma das principais características do time. Como é que vocês encaram essa questão, esse risco-recompensa, né, em relação ao PSG? Porque é um time que faz isso muito bem, mas ao mesmo tempo, vocês conseguindo vencer essa pressão vão ter espaço. Como é que vocês encaram esse desafio para o jogo de amanhã? Acredito que a gente precisa preparar bem e entender o risco-benefício, né? Porque, obviamente, a gente tem que acreditar no que a gente faz e conseguindo sair desses gatilhos de pressão bem, obviamente você abre uma grande chance de atacar verticalmente uma equipe que pressiona muito bem. Aí é onde vem a questão de quando vale a pena correr esse risco e em que situação. Então acredito que vai depender muito da situação de jogo em campo, da leitura dos nossos jogadores. Falando de características, Jorginho, o que você pode destacar? Assim, o que te chama a atenção, o que te salta aos olhos nesse adversário? Com certeza a qualidade técnica deles é muito forte e a velocidade na transição também, o perde pressiona é bem forte, então tem algumas características deles que eles vêm fazendo muito bem, mas com certeza, como todo time de futebol, tem as suas carências, tem os seus pontos fracos, digamos, que a gente tem que tentar encontrar para poder vencer o jogo.
Jorginho, o Alexandre falou ontem que ele está sentindo, né? Tem um feeling muito diferente em relação a esse grupo. Você é um agregador, o Felipe inclusive elogiou isso, a gente acompanha no dia a dia como é que é na concentração também, a sua importância nesse aspecto. E eu queria que você comentasse sobre essa questão da energia, porque a torcida também fala que esse time, né, é o mais bem preparado dos últimos anos para conquistar o mundo e fazer a história aqui. Você enxerga assim também? Com certeza tem algo especial. Antes da Libertadores eu já tinha falado, conversando, e tem algo no ar que não tem como, não dá pra ver, mas você consegue sentir, sabe? Então a gente fala tanto do grupo, mas é a realidade. É um grupo muito bom, você pode ver que todo dia estão brincando e é um ambiente muito leve, muito tranquilo, que todos têm prazer de estar aqui juntos. Então acredito que tem algo no ar que já está sendo feita história, né? Esse grupo com certeza vai ser lembrado. Não, ô Jorginho, são 6 meses ou menos ainda, né, de Brasil, da sua primeira vez no futebol brasileiro, assim, né? Como é que tá vivendo tudo isso? Já caiu a ficha? Brasileiro, Libertadores, e agora tá aqui brigando por um título mundial. Não teve muito tempo para parar e deixar cair a ficha, né? Tá acontecendo tudo tão rápido, mas com certeza eu tô realmente muito feliz, porque quando eu faço essa escolha tão feliz, tinha, obviamente, um ponto de interrogação, como que vai ser, porque eu nunca tinha jogado no Brasil, quanto tempo, eu tinha certeza que ia me adaptar bem, mas não sabia quanto tempo ia demorar para me adaptar. Então, com certeza, tá sendo algo que está acontecendo muito rápido, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, está sendo muito especial. Pessoal, Então é isso, nação. Vocês acabaram de ver aqui comigo, né? 3 entrevistas. Tivemos no início, coloquei um pedacinho do treino, veio a entrevista, né, com a Arrascaeta, nosso mago, depois nosso Danilo, que foi herói aí do Tetra da Libertadores, que foi extremamente importante também tanto no Derby das Américas, quanto no jogo aí do Pirâmides. É isso. Você já sabe, né, o que aconteceu nessa final contra o PSG. Faltou muito pouco para a gente conseguir ser campeão. Infelizmente não aconteceu, mas esse ano de 2026, olha, muito confiante, porque o Flamengo poderá conquistar o mundo novamente. A gente torce muito por isso. E aí segue aí comigo assistindo esse treino bem bacana, imagens para vocês, ó, o Plata ali, Saúl. Vamos ver o treino junto, curtindo boa música. Vamos lá. Na imagem aí você pode ver o Juninho Cheche, que já está no Pumas, né, do México. Michael está praticamente fechado com o Santos por 4 milhões de dólares. Tá indo embora, vai jogar com Neymar e Gabigol. Meus amigos, algumas coisas já aconteceram, né? Dessa época aí de dezembro para agora. O Alassian também bem encaminhado aí, praticamente só falta alguns detalhes burocráticos aí com o Red Bull Bragantino, mas foi vendido por 10 milhões de euros. O Flamengo está aí na busca pelo Paquetá, falta muito pouco o nosso querido cria do Ninho, lá do West Ham, chegar novamente, né? Só lembrando, na moral, preciso falar, né? Se você não deixou o like nesse vídeo ainda, faça isso agora. Já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão, valeu? Dá essa moral pra gente aí. Tá o Pulgar ali, Cachorro Louco, Everton Araújo, Carrascal, Gonzalo Plata. Olha o Bruno Henrique aí, nosso querido BH. Lembrando que Matias Vinha também, que não está nesse grupo porque na época não foi relacionado pelo Felipe Luiz, né? Já era um sinal bem grande de que não ia ficar no Flamengo nessa temporada de 26, né? Foi bem pouco utilizado pelo Felipe Luiz, nosso querido Matias Vinha.
não estava nesse grupo e também não está mais no Flamengo hoje. Matias Vinha está no River Plate. E vem fazendo bons jogos lá, tá? Bons jogos. Final do ano, o Flamengo provavelmente vai precisar aí correr atrás de um novo lateral, né? Porque o contrato do Alexandro vai até o final do ano. Jogador que vai fazer 35 anos de idade agora, dia 26 de janeiro. Com certeza o Flamengo provavelmente não vai renovar com o jogador, né? Que já vem sendo feito um trabalho de carga, controle de carga muito grande no jogador. E aí ficar só com o Ayrton Lucas não é o que a gente deseja ou imagina para o Flamengo, né, gente? Meu Deus. Esse aí, ó, o Gonzalo Plata, falar sobre ele é importante. O West Ham tá pensando em levá-lo, né, como não substituto, porque a posição dele com a posição do Paquetá lá no time não é a mesma. Mas vem pensando em botar ele no meio da jogada aí para ter o jogador. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. O Flamengo já até botou o preço, né, para o West Ham, disse que o jogador vale 25 milhões de euros. Se desejar, pode levar sim, sem problema. Lembrando que o jogador Saul está em recuperação, né, passou por uma cirurgia no tornozelo, uma calcificação que ele vinha sempre tendo, jogou os últimos 3 meses aí, a base de analgésicos. Tá? Ele e o Danilo. O Danilo jogou a final da Libertadores machucado, lesionado, gente, no joelho, tá? Parece que sofreu uma lesão no jogo contra o Palmeiras, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas entre ele e Léo Ortiz estava pior, né? Léo Ortiz estava com um estiramento no tornozelo, no tendão ali, parece. E aí, graças a Deus, Léo Ortiz estava machucado, porque estava escrito na história, né? Que o Danilo iria fazer o gol aí da final da Libertadores. Mengão tetracampeão. Nosso querido Mister aí. Esse ano seja um ano de muitas glórias, Filipinho. Lembrando, nação, que dia 1º de fevereiro agora a gente tem jogo, hein? Decisão da Supercopa do Brasil, Flamengo e Corinthians no estádio Mané Garrincha às 16 horas. E aí no mês de fevereiro ainda temos dois jogos, né? Uma final de 2 jogos contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. O Flamengo jogará no dia 19 na Argentina e no dia 26 jogo de volta no Maracanã. Você tem que deixar tudo isso anotado aí, hein? Agora, lembrei aqui, né, falando sobre Campeonato Carioca, infelizmente, o Flamengo sofreu mais uma derrota. Dos 3 jogos que jogou no Campeonato Carioca, só fizemos 1 ponto. De 9 pontos que teríamos, só fizemos 1 ponto. Empatamos com a Portuguesa, né, no primeiro jogo. Depois perdemos com o Bangu, 2-1, em Moça Bonita. E no jogo de sábado, de ontem, perdemos por 3-0, uma pequena goleada no estádio Raulino de Oliveira, estádio do Bangu, na casa dele, né? Infelizmente. A nossa garotada aí, né, ontem, com menos de 10 minutos de jogo, já tínhamos perdido um jogador expulso, o Carbone, né, de forma infantil. Eu sei que é novo, mas foi infantilidade mesmo assim dele. Fez 2 faltas no Catatal, jogador aí do Volta Redonda, e foi expulso. O Flamengo jogou com menos 1 e tomou de 3-0. A diretoria do Flamengo, juntamente com o departamento comissão técnica, departamento médico, todo mundo, né, alinhado aí, vem até repensando em inserir jogadores para o próximo jogo do Flamengo, que ocorrerá contra o Vasco da Gama, né? Os próximos 2 jogos do Flamengo no Campeonato Carioca nesse mês, próximo contra o Vasco da Gama e o posterior ainda contra o Fluminense. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? O Flamengo não pode dar mole, não pode flertar aí com um rebaixamento, né, cara, do Campeonato
Carioca. Não é possível isso, né? E dia 28 começa o Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai até o estádio do Morumbi de São Paulo enfrentar o São Paulo, o próprio São Paulo. Olha o Saul perturba todo mundo. Então é isso, nação. A gente vai ficando por aqui. Eu vou encerrar esse vídeo com essas imagens rolando sobre o último treino, né, do Flamengo antes daquela final contra o PSG, que foi uma final maravilhosa. Cara, mas o Flamengo perdeu. Eu fui zoado. Rapaz, você tem que falar assim, ó, pra quem te zoar, onde vocês estavam? Porque o Flamengo estava na final. E com certeza não estava contra nenhum time aqui do Brasil, pô. Ou seja, o Mengão é o melhor de todos. Desse país aqui e do continente. Porque fomos tetracampeões da Libertadores. Então você tem que mandar real pra essa galera. O Flamengo foi 6 vezes campeão no ano passado, ó. 6 vezes campeão. Então, vamos continuar curtindo, né? Porque o atual campeão do Brasileirão somos nós, da Libertadores, Derby das Américas. É muito bom ser Flamengo, né? É muito bom ser Flamengo. Meus amigos, já vai mandando aquele dedo no like. Se você não é inscrito no canal Daniel Rubro-Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. A gente é da mesma família, possuímos o mesmo DNA e amamos o Flamengo. Ó, é isso. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Para sempre. Mengo!